Então, a Bíblia é um documento único e, devo dizer mais, escrito por autores dos mais diversos repertórios, das mais diversas origens. Houve livros escritos por reis, como é Davi, Salomão, livros escritos por filósofos, como é Paulo. Paulo era uma pessoa de uma grande capacidade intelectual. Paulo estudou aos pés de Gamaliel e ele, Gamaliel, era neto de Hilel, o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Você tem livros escritos por pescadores, livros escritos em estilos literários totalmente diferentes. Você pegar, por exemplo, o livro de Atos, professor Vilela, que foi escrito por Lucas, que foi quem mais escreveu no Novo Testamento em quantidade de texto. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e Atos. O livro de Atos tem 84 fatos que são provados pela história ou arqueologia. Então nós estamos falando de um documento único, incomparável. O livro de Atos é essencial para o entendimento da Ásia Menor. É um livro de história profundo. É o livro, inclusive, que fala do nascimento da igreja. A igreja nasce em Atos 2, em Pentecostes, a igreja cristã. Então, aquele documento é um documento incomparável. Eu digo mais, o Antigo Testamento ele é muito resguardado porque o judeu é o povo do livro. Então, o judeu ele resguardou o texto, porque a unidade do judeu se dá pelo texto. Não havia Israel, né? Israel foi fundado em 1948. Recente pra caramba. Recente, né? Inclusive com a presidência de um brasileiro, Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha. Não foi? Que o voto de Minerva foi dele, né? Então, veja bem. Então, você tem o Antigo Testamento, que é um texto extremamente resguardado pelos judeus. Mas o Novo Testamento também, professor Vilela, se nós formos analisar, ele é impressionante. Pelo seguinte, porque uma coisa é saber se o texto diz a verdade. Outra coisa é saber se o texto que nós temos hoje é o mesmo texto que foi escrito lá atrás. E aí? Como saber isso? Como é que nós sabemos que o texto diz a verdade? Várias formas. Uma das formas de saber como o texto diz a verdade é ver se ele se expõe à investigação. No caso do cristianismo, claramente é um texto que se expõe ao escrutínio, à investigação. Se você pegar a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, que é escrito pelo apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Isso é tão profundo, Vilela, porque ele coloca o cristianismo, ele diz assim, olha, se Cristo fisicamente não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Tudo que é feito de cristianismo depende da existência de um fato histórico, público, que ocorreu. A ressurreição é física. Para a pessoa dizer isso, tem uma coragem impressionante. É o trecho mais corajoso já escrito em qualquer livro religioso, porque está colocando todo o sistema do cristianismo e tudo em xeque se Cristo não ressuscitou ou não. E a ressurreição é física. E quem não acredita em ressurreição tá entendendo errado a Bíblia. Mas se é cristão, se diz cristão e não acredita que Cristo ressuscitou. A ressurreição é um elemento central do cristianismo. Agora, o que acontece é o seguinte, pelas evidências, nós não temos como dizer que há outra opção senão a de que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos. Jesus foi ressuscitado, é a hipótese mais plausível para o que se vê no texto. Existem pensadores como Gary Habermas, que é um intelectual que dedicou metade da vida acadêmica dele às provas históricas da ressurreição. Não confundir com o filósofo Jürgen Habermas, é o historiador Gary Habermas. Então, veja, primeiramente, o texto ele se expõe à investigação. Veja que não é um fato que se quer verdadeiro, mas não é verificável. Você sabe que existe uma diferença entre algo que é verdadeiro e algo que é verificável. Algo pode ser verdadeiro e não ser verificável. Sim, como o amor do pai por um filho. Um filho, mas você pode até investigar o comportamento ser correspondente, mas se você... mas mesmo assim pode ser falseado. Perfeito. Ou então se você me disser assim, Tassos, ontem eu sonhei, aí você me diz o sonho que você teve. Sim. Falando a verdade, mas eu não tenho como verificar. Como que você vai ver se é realmente o meu sonho? Não tem como, né? Mas Tá desligado aqui a televisão, depois você liga pra gente, por favor. Mas a ressurreição física, pública de um homem é algo verificável.